Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do estudo do livro Nosso Lar. Meu nome é Larissa e eu serei uma das monitoras que estarei com vocês ao longo deste ano. Antes de mais nada, então, de iniciarmos a nossa aula, vamos fazer juntos uma vibração. Eu convido a todos a fecharem os olhos neste momento, elevarem os seus pensamentos a Jesus, agradecendo por todas as oportunidades que possuímos através das informações da nossa querida doutrina espírita, que sempre nos esclarece, que sempre nos guia, que sempre nos afasta do desespero. Que este ano e este momento seja de paz, de aprendizado e de evolução para todos nós. Que assim seja. Muito bem, na aula de hoje nós vamos trabalhar o estudo do capítulo 3, a oração coletiva, e o capítulo 4, o médico espiritual. Então, começando aqui no capítulo 3, a oração coletiva, nós estamos no momento em que o André Luiz faz a sua oração. Ele estava nas regiões umbralinas, né? E aí ele faz a sua oração e ele acaba sendo então resgatado. Então, neste momento, André Luiz está sendo levado até a colônia espiritual Nosso Lar. E aí ele narra que ele chega nas muralhas, né, do Nosso Lar, e o irmão Clarencio coloca a mão nessa muralha e consegue abrir uma porta. E aí, ao adentrar a comunidade, a colônia espiritual, André Luiz começa a descrever as belezas do local. Aqui nesse ponto, nós temos um fenômeno muito interessante que é a manipulação de fluidos. Veja bem, quando nós desencarnarmos, a gente tem o hábito de falar que nós vamos para o mundo espiritual. Porém, existe uma nomenclatura técnica um pouco incorreta, porque quando nós desencarnarmos, nós ainda estaremos em um mundo material, porém feito de uma matéria muito menos densa do que a matéria que nós temos aqui no planeta Terra. Por exemplo, quando eu desencarnar e perder esse corpo físico aqui, com essa matéria que é tangível para mim, porque eu consigo tocar, eu consigo pegar, né? Eu continuo sendo matéria, porque o meu espírito ainda estará envolto pelo meu perispírito. Então, esse perispírito viverá num mundo material, que nós chamamos de mundo espiritual, talvez por hábito, né? Mas tecnicamente deveria ser chamado ainda de um mundo material intangível, ou menos tangível, ou imponderável, como a gente vai ver mais adiante. Mas é um mundo material. Só que, se eu quisesse abrir uma porta aqui no planeta Terra, eu teria que pegar uma marreta, quebrar a parede, abrir essa porta, ou seja, construir essa porta. Enquanto que no mundo espiritual ou menos material, com uma matéria menos densa, simplesmente ao colocar a mão sobre essa muralha, o irmão Clarencio conseguiu abrir essa porta. Então veja bem, por que a gente fala que no mundo espiritual existem cidades, né? Tem espíritos que ainda comem, porque você não deixou de ser matéria. Você só perdeu a matéria tridimensional, que é essa matéria aqui do planeta Terra. Mas você ainda está envolto por um corpo menos material, e esse corpo, que é o perispírito, precisa também de algumas coisas, assim como o nosso corpo material precisa para se nutrir. Então, talvez fiquemos livres do perispírito e realmente seremos somente espíritos quando formos espíritos puros, né? Porque aí não precisaremos ainda de mais corpos
intermediários, né, para poder se manifestar no mundo material. Então, lá no livro Gênese, no capítulo Os Fluidos, parte 1, no item 3, é dito a seguinte afirmação: no estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, sem deixar de ser etéreo. Ele sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível. Então, é isso que eu acabei de explicar para vocês. Para construir a porta aqui, eu preciso ir lá e quebrar. No mundo, né, de matéria menos eterizada, eu não preciso ir lá e quebrar. Porém, eu posso fazer uma manipulação de fluidos desde que eu saiba através da força do meu pensamento. Então, o que eu penso, eu plasmo. Aqui, para construir alguma coisa, é de uma forma mais bruta, tá? Mas aí ele continua num outro ponto interessante, que ele diz assim, ó, dentro da relatividade de tudo, estes fluidos lá da comunidade, por exemplo, nosso lar, tem para os espíritos, que também são fluídicos, porque estão com perispírito, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados. E são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Então, para mim, se eu pegar, colocar a mão aqui numa mesa ou colocar a mão aqui na tela do computador, eu estou tocando. É matéria tangível com matéria tangível. Então, para mim, isso aqui é rígido. Agora, lá na comunidade Nosso Lar, você está envolto pelo perispírito e tudo que tem ao seu redor é matéria fluídica compatível com os fluidos do seu perispírito. Então, para o espírito que está só com o perispírito, aquilo ali é tão material como eu tocando aqui a tela do meu computador. Perceberam? Por isso que tem cidade, por isso que o espírito senta numa cama, senta numa cadeira, por isso que o espírito menos evoluído não consegue sair da prisão, porque para ele aquilo lá é muito material. E se ele não sabe fazer manipulação de fluidos, porque ele ainda não tem evolução suficiente, ele fica preso ali até alguém abrir a porta para ele. Por isso que não é qualquer um que vai entrar também na comunidade Nosso Lar. Clarencio conseguia fazer a manipulação de fluidos por conta da evolução espiritual dele. Então ele chegou lá, pôs a mão e abriu a porta. Agora, um outro espírito menos evoluído que não conseguisse ter essa competência ainda, não conseguiria entrar ou não conseguiria sair, ok? Então, é o que ele esclarece nesse último parágrafo aqui. Lá, porém, como nesse mundo, somente aos espíritos mais esclarecidos é dado compreender o papel que desempenham os elementos constitutivos do mundo onde eles se acham. Então, aqui, para você construir uma porta, você tem que também saber construir essa porta. Lá, você tem que ter evolução suficiente para conseguir receber o conhecimento para fazer essa manipulação de fluidos. Bom, e aí, falando ainda, né, dessa manipulação de fluidos e dessa falta de consciência, André Luiz chega então lá no hospital espiritual e ele está totalmente sem consciência do que está acontecendo. Então ele pergunta, amigo, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro. De que estrela me vem agora essa luz confortadora e brilhante? E aqui, né, pessoal, fica uma reflexão para nós. A falta de consciência e a falta de informação nos leva a desenvolver muitas aflições que, para as pessoas que às vezes entendem a constituição não só material, mas também das leis divinas, né, dos mundos espirituais, podem tirar essas aflições e essa angústia do nosso coração. Então, mesmo se cada um de nós, ao desencarnar, chegar em uma região mais densa, por exemplo, como uma região umbralina, pelo menos nós teremos a consciência de onde nós estamos, né? E talvez nós, então, tenhamos um pouco mais de ferramentas para começar a trabalhar a nossa oração, a nossa vibração e a mentalização, para sair de lá mais rápido e
não permanecer lá tanto tempo como André Luiz permaneceu, e sem tantas angústias, né? Então, a gente desencarna e hora que a gente desperta, a gente vai ter uma melhor consciência para reconhecer que estamos então agora em uma outra dimensão da matéria, tá? Lembra que é sempre da matéria ainda, tá bom? Bom, aí os amigos espirituais, na sua benevolência, vão esclarecer o leigo André Luiz e dizerem assim que eles estão numa esfera espiritual vizinha ao planeta Terra, que o sol que está iluminando a esfera espiritual que eles estão, que é a comunidade Nosso Lar, é o mesmo sol que iluminava o planeta Terra enquanto André Luiz estava encarnado, né? Só que os espíritos esclarecem o seguinte, que lá na comunidade Nosso Lar, a percepção visual ela é muito mais rica. Então a gente olha aqui para o sol e a gente vê aquela bola de luz amarela. Lá, provavelmente, ele estaria vendo muito mais coisas que seria para nós agora impossível de descrever, porque nós não temos elementos, né, tetradimensionais. Nós estamos na terceira dimensão, então talvez a gente não conseguiria descrever. E é por isso que toda vez que ele vai descrever alguma coisa que ele está vendo lá, ele fala que são, então, assim, luzes, cores, formas inenarráveis, porque realmente não tem aqui para nós, né? Então não teria como fazer uma descrição cabível. Mas eles continuam dizendo o seguinte, né? Que essa estrela que Deus, que o Senhor, né, acendeu, que seria o nosso sal, para os nossos trabalhos aqui na Terra, é muito mais preciosa e é muito mais bela do que quando, né, a gente está aqui encarnado. Então eles dizem ainda que o Sol é a divina matriz da vida e a claridade que ele irradia para nós provém do autor da criação, ou seja, essa irradiação do Sol provém da própria criação divina, né? E aí, André Luiz fala que sente assim, né, o ego dele absorvido por uma onda de infinito respeito, né? E aí ele começa a se recordar, poxa vida, enquanto eu estava encarnado, eu nunca olhei para o sol, né? Eu nunca tentei sentir aqueles raios solares meditando na imensurável bondade do Criador, né? Então ele diz que ele chega à conclusão de que ele se assemelhava com o cego, que agora estava abrindo os olhos para a natureza sublime, depois de longos séculos de escuridão, né? Então, se você quiser provas da existência do Criador, basta começar a observar a criação, a natureza, os mecanismos, né, externos e internos, porque hoje temos acesso à informação a nível celular de como funcionam aquelas pequenas organelas trabalhando para montar esse próprio universo que é cada corpo humano habitado por uma inteligência maior que é o seu espírito. Então, a maior prova está diante dos nossos olhos. Nós é que nos voltamos, então, dentro das nossas concepções primitivas da ciência, que ainda está engatinhando para alguma coisa, mas que é dotada de uma grande arrogância por achar que não deva existir nada além daquilo que o cientista está vendo com os olhos tridimensionais. Ok? Então, André Luiz começa, nesse momento, ter esta percepção também. E aí, ele toma uma espécie de sopa, né? Lembra que nós falamos dos fluidos que são tão materiais lá como para nós. Então, ele toma essa espécie de sopa e descansa. E aí, os companheiros vão para uma espécie de oração. E ele ainda tá ali deitado, né, tal, e ele começa então a escutar e a sentir as vibrações desta oração. Então essa prece era realizada pelo governador da colônia do Nosso Lar, junto a 72 pessoas, e ele fala que as belezas são indescritíveis e que conforme essas pessoas começam a orar,
elas vão plasmando fluidos. Porque lembra que lá nós plasmamos também com muito mais facilidade, com muito mais variedade, com muito mais elementos? Então ele chega a narrar que no final dessa prece coletiva, dessa oração coletiva, é plasmado um grande coração azul. Mas esse coração azul, ele é apenas um símbolo, né? Talvez para a compreensão das entidades um pouco mais densas que lá estão, do nível de vibração que foi emanado nessa prece. Porque o coração simboliza o amor, o azul, cada cor tem a sua frequência específica, né? Então, é necessário que muitas vezes esse plasma que é formado ali com uma forma específica seja visível, inclusive para aqueles espíritos que ainda estão em estado de recuperação, como era o caso, né, ali do André Luiz nesse momento. Então, isso faz com que a gente desperte também para o que nós estamos plasmando enquanto que encarnados dentro da psicosfera do nosso planeta. Porque a gente às vezes tem o hábito de achar que, estando aqui encarnado, nós estamos separados do mundo material menos denso. E na verdade, nada está separado, está tudo junto. O problema é que nós não conseguimos ver o mundo que está ao nosso redor. Porém, nós somos seres e o nosso espírito está aqui. Ele só está usando de um corpo para se manifestar. Mas se o espírito, ele não está nesta dimensão e ele está em uma mais elevada, e o perispírito está aqui com a gente, aquilo que você pensa é plasmado nos seus corpos materiais menos sutis, ou seja, é plasmado no seu perispírito. E as suas emanações, junto com as emanações de todos os seres humanos deste planeta, formam o que a gente chama de psicosfera. Então, todos os pensamentos de cada ser humano, encarnado e desencarnado, que está aqui ao redor da Terra, está plasmando alguma coisa que em conjunto forma essa capa ao redor do planeta que a gente chama de psicosfera. E essa psicosfera, infelizmente, nós sabemos que ela está muito densa, né? Algumas pessoas mais sensíveis conseguem sentir. E essa psicosfera, ela forma como se fosse um fluxo coletivo que induz a massa. Então, se ela tivesse boa, as massas estariam sendo induzidas para a benevolência, né? Para as atitudes éticas, morais. E não é esse o movimento que está acontecendo. Nós estamos testemunhando novos movimentos bélicos, né? Enfim. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos plasmando. E isso não é para tirar a esperança, né? Porque uma faísquinha de luz pode iluminar um quarto inteiro. Então, quanto mais pessoas nós tivermos vibrando em oração, colocando na prática suas condutas morais e éticas, seriam precisos poucas pessoas para que a gente conseguisse mudar toda a psicosfera do planeta. Então, não vamos nos preocupar com o que está acontecendo de ruim do lado de fora, mas sim em olhar para dentro, fazermos a reforma íntima para que cada um de nós plasme coisas boas, né? E ainda na Gênese, no capítulo 1 dos fluidos, né, na parte 1 do capítulo dos fluidos, eles dizem assim, então, ó, que esses fluidos impregnam diretamente os encarnados. Então, nada está separado, né? Fora impossível fazer-se uma enumeração ou uma classificação de bons e maus fluidos, porque eles são tão grandes e tão diversos como é o pensamento humano. Mas nós sabemos que, sob o ponto de vista moral, esses fluidos podem trazer sentimentos de ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, violência, hipocrisia, mas também de bondade, benevolência, amor, caridade, doçura. Isso sobre o ponto de vista moral. E sobre o ponto de vista físico, que vai ser muito importante para nós. Eles podem ser esses fluidos, eles podem excitar, eles podem acalmar,
Eles podem ser penetrantes, podem ser adstringentes, pode ser irritante, pode ser dulcificante, pode ser suporíficos, pode ser narcótico, pode ser tóxico, mas também pode ser reparador, pode ser expulsivo de alguma coisa que tenha impregnado ali em você. Então, eles tomam força graças à transmissão daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente plasma, tá? Por isso que os espíritos lá no nosso lar conseguiram então plasmar essa forma coração que André Luiz descreve aí. E aí, só para a gente lembrar então, olhando aqui para essa imagem, né? Claro que aqui seria uma formação ectoplásmica, mas para a gente lembrar que o ser humano encarnado, ele é capaz, inclusive, alguns de nós, de materializarmos alguns fenômenos. E para aqueles que não são capazes de materializar esses fenômenos, tenham a certeza de que conforme a gente está pensando, os fluidos estão saindo de nós como saem por essa imagem aqui que está mostrando no slide. Só que nós não conseguimos enxergá-los, porque eles estão então materializados em uma matéria mais sutil e não tão densa, né? E aí a gente pode lembrar também do nosso estudo da Gênesis sobre fluidos, que diz que Deus cria matéria e espírito. Para nós, no nosso grau de evolução, só é permitido verificar a criação da matéria, a criação do espírito. Os próprios espíritos superiores que nos orientam dizem que nós ainda precisamos evoluir mais e termos mais conhecimento para poder entender como se dá a criação do espírito. Então é por isso que a gente se concentra tanto nos dias de hoje na criação da matéria. E aí o que a gente sabe? Que Deus cria a matéria através de um fluido chamado fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal cria desde a matéria mais densa, onde ocorrem os fenômenos materiais, que a gente chama de matéria ponderável ou efeitos de materialização. E essa matéria, ela pode ser tão pouco densa que cria também aquilo que a gente chama de fenômeno espiritual, que a gente chama de eterização da matéria ou imponderabilidade, que é essa matéria bem mais leve, bem mais sutil. Agora, de uma ponta entre fenômeno material e fenômeno espiritual, tem muita gradação, né? E aí a gente tem que colocar na nossa cabeça que mesmo quando a gente fala de fenômeno espiritual, esses fenômenos espirituais que acontecem ainda são fenômenos materializados, são fenômenos materiais. Porém, eles estão acontecendo em um grau de materialidade muito menos densa do que aquilo que a gente chama de mundo material. Mas está tudo dentro da matéria. Lembra? Eu morri, eu ainda continuo mergulhado dentro de um mundo material, com o meu perispírito revestindo o meu espírito e com estruturas, prédios, construções, ferramentas e etc., porém numa matéria mais espiritualizada, que eu chamo de mundo espiritual ou de eterização. Tudo bem, pessoal? Para ficar mais claro esses estudos, lá no curso da Gênese nós temos uma aula específica e muito mais aprofundada sobre esse capítulo. Então, quem quiser, fique à vontade aí para consultar e para tirar dúvidas com a gente também no grupo depois dessa aula, ok? Bom, seguindo então, após essa oração, e agora nós já adentramos no capítulo 4, já passou o dia seguinte, né? Já estamos no dia seguinte. E aí, olha que interessante. Nesse dia seguinte, André já está olhando para o sol. André Luiz já está olhando ali para o sol. Ele era uma pessoa muito inteligente, né? Então, ele aprendia muito rápido. O que atrapalhava muito André era a sua arrogância, porque ele se achava assim superior aos outros no seu íntimo,
Por ele ser médico, por ele ter uma situação financeira muito boa, ele tinha conhecimento terreno. Então, isso dava para ele a sensação de superioridade, que é uma das artimanhas graves do nosso ego, né? Quando nós estudamos a Sublime Oração de Francisco de Assis, nós vimos que o ego tem 3 artimanhas, né? Que é o sentimento de superioridade, a crença de que você é infalível e o sentimento de privilégio. Então, o André se sentia privilegiado, ele achava que ele deveria ser privilegiado e ele se sentia superior, né? Bom, no dia seguinte, então, o André já acordou diferente, já estava ali contemplando o sol, né? E ele só tinha um pontinho ali que pegava ainda nele, que era a saudade do lar. Mas tudo bem. Ele tentou se levantar, mas ele percebeu que não conseguiu sem o apoio magnético do enfermeiro. Então, aí a gente vê também um outro fenômeno, né, de modificação e manipulação de fluidos que o André Luiz, próprio médico, não sabia fazer, mas o enfermeiro sabia. Bom, aí entra na sala Clarencio e entra um outro espírito chamado Henrique de Luna, que era responsável pelo serviço de assistência médica do nosso lar. E o Henrique de Luna, eles conversam ali, como vocês leram no livro, mas o Henrique de Luna faz um comentário que revolta o André Luiz, que ele fala assim: eu lamento que você tenha vindo através do suicídio, né? Bom, só mostrando aqui nessa imagem que a gente tirou do filme, né? Aqui seria o Lísias dando um passe magnético, então fazendo uma manipulação de fluidos no André Luiz, tá? Bom, aí o André Luiz está todo revoltado porque ele diz: não me suicidei, fiz 2 cirurgias, tentei. E aí o Henrique de Luna começa a explicar para ele. Então vamos ver. Vejamos a sua zona intestinal. A sua oclusão, porque o André Luiz morreu por problemas no intestino, né? Derivava de elementos cancerosos, ele tinha câncer. E este, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. Então, veja, André Luiz teve sífilis, isso fez uma desagregação tanto física como perispiritual no corpo dele, que anos depois desarmonizou e desarranjou a estrutura das células dele, que se descompensaram e provocaram então um câncer, tá? Mas o Henrique de Luna continua dizendo para ele assim: talvez essa moléstia não fosse tão grave se o seu procedimento mental no planeta tivesse se enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperância. Entretanto, o seu jeito de ser exasperado, sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Então, André, por ser tão arrogante, né, por ser tão assim, por ter esse sentimento de ser privilegiado, de que ele deveria ser privilegiado e de que ele era superior às pessoas, fazia com que ele manifestasse na fala dele esse lado mais sombrio, né? E isso captava nas pessoas energias densas que serviam para desarranjar o corpo perispiritual de André Luiz e que contribuíram para que a doença dele se agravasse muito. O próprio Henrique de Luna deixa claro que talvez não seria tão grave assim se ele tivesse outro tipo de atitude. Então ele continua dizendo assim: a ausência do autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes você ofendeu sem refletir, te conduziram para a esfera dos seres doentes, dos seres inferiores. Então, essa circunstância agravou de muito o seu estado físico. E aqui eu coloquei para vocês a nossa ciência, embora ainda muito primitiva, mas um mapa de uma universidade na Finlândia que conseguiu mapear através de fotografias Kirlian, que são as fotos que medem, né, a densidade da nossa aura,
a aura de pessoas com raiva, com medo, com repugnância, felicidade, tristeza, surpresa, ansiedade, amor, depressão. Então, olha como vai mudando, né? E isso, com certeza, então, vai mudando também a o plasma, né? Vai plasmando os fluidos do nosso corpo perispiritual, ok? Bom, então, o Henrique de Luna continua. Já observou, meu amigo, que o seu fígado, por exemplo, foi maltratado pela sua própria ação e que os rins foram esquecidos? Que André Luiz bebia muito, além de tudo, né? Então, ele fala, os órgãos do corpo somático, quer dizer, do nosso corpo físico, possuem muitas reservas, mas você, com o seu estilo de vida, acabou com todas essas reservas. E aí ele diz: a longa tarefa que foi confiada para você na sua encarnação, né, pelos maiores da espiritualidade, ficou reduzida a meras tentativas de trabalho que ele ia fazendo lá no piloto automático, né, e que não se consumou. E aí ele encerra dizendo que todo o aparelho gástrico foi destruído, então, às custas dos excessos da alimentação, das bebidas alcoólicas, né? Aparentemente sem importância, quer dizer que o André, mesmo como médico, não dava importância nenhuma. A sífilis que lhe devorou as energias essenciais. Então ele diz, como vê, o suicídio é incontestável, tá? Importante dizer aqui para vocês que o André, ele diz assim, né? Ao mesmo tempo que o Henrique de Luna dava essas informações irrefutáveis, ele não fazia um julgamento, não era num tom acusatório. Ele queria só explicar para o André Luiz entender o que tinha acontecido com ele e por que ele era considerado um suicida. Então, até nisso, os espíritos superiores nos ensinam, né? Se você vê uma pessoa errando e você tem mais informação, auxilia, mas sem julgá-la, né? Porque a gente também vai errar e a gente também vai precisar dessas informações e desses seres benevolentes, de repente, para nos ajudar em algum outro momento da nossa vida, né? E aí, André Luiz, então, diz que a sua revolta agora, por ter sido acusado de ser um suicida, dava lugar a um sentimento de vergonha, né? Especialmente pelas explicações sem julgamentos ainda do médico. Então ele diz que compreendia agora a falta de noção que ele tinha do que era dignidade, porque ele teve excessos em vários campos, né? O sentimento do ego dele também foi muito preponderante em relação à bondade e em relação às noções de dignidade que ele tinha conhecimento que eram agora. E aí, quando Clarencio sente que ele está, né, entrando nessa vibração de vergonha, ele diz o seguinte: André, não se pune tanto pelos seus pensamentos. O importante é o aprendizado e a nova conduta após a percepção de cada erro. Então a gente finaliza aqui essa aula com essa reflexão do Clarencio. Se você se identificou com alguma conduta que André Luiz também fazia, né? Se corrija agora. O que passou, passou, mas se corrija e seja uma pessoa melhor. Porque André Luiz não escreveu essa história pra gente ler e falar, nossa, que história bonita e tal. Não, ele escreveu essa história para que pudesse ser mais um movimento de estudo e de aprendizagem para que nós possamos fazer a nossa reforma íntima. Porque sendo seres melhores, plasmaremos coisas melhores e mudaremos a psicosfera do nosso planeta, que está nesse momento de transição, para que esse processo da regeneração possa se acontecer, então, de uma forma mais harmônica e de uma forma mais sutil. Mas nós temos muito estudo ainda pela frente e contamos aí com a participação de todos vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.